Olá, o Repórter Ciência está no ar. No programa de hoje você vai ver. Estudos mostram como a redução da vegetação e a agricultura convencional estão afetando abelhas, essenciais para a polinização e a segurança alimentar. E tem ciência no mangue. Pesquisa do IFMA analisa galhas nos manguezais da Raposa. Estruturas que podem indicar a saúde do ecossistema. Um projeto da UFMA leva robótica educacional para turmas do ensino médio, fortalecendo a aprendizagem e o interesse em ciência e tecnologia. E o IFMA desenvolveu um aplicativo para apoiar o ensino e a preservação da língua Teiterrar Guajajara. Tudo isso agora no Repórter Ciência. As abelhas são essenciais para a vida na Terra, mas a redução da vegetação nativa e a agricultura convencional estão afetando a alimentação, a comunicação e a capacidade reprodutiva de várias espécies. Estudos científicos mostram como a preservação das florestas e o uso sustentável da terra são fundamentais para garantir a polinização, a segurança alimentar e o equilíbrio do ambiente. Açaí, eucalipto, café, caju, com flores que oferecem um verdadeiro banquete para as abelhas. Nesta propriedade, o seu Ozanam tem um espaço para a produção de um delicioso mel. Mas além de degustar todo esse sabor, ele ajuda na preservação do meio ambiente. A paixão pelas abelhas decorreu naturalmente de uma paixão pela natureza, né? Eu morava em Brasília, frequentava parques nacionais e a gente foi descobrindo assim, o benefício que é você estar na natureza. E a gente resolveu criar aqui um ambiente, né? Agrofloresta, aqui não entra veneno, aqui a maioria das plantas são plantas frutíferas, justamente para ajudar as abelhas. E a ideia nossa foi exatamente essa, ter um ambiente agradável, calmo, e com bastante flores para ajudar na criação das abelhas. Hoje o espaço está recebendo a visita de um grupo de pesquisadores da UFMA que está estudando a interferência da mudança climática no processo reprodutivo das abelhas. Nós estamos estudando a abelha no seu ambiente nativo. Na verdade, nós estamos monitorando populações de abelhas em diversas regiões do estado. E o que a gente quer entender é justamente como as características da paisagem estão influenciando no número das populações de abelhas. Está comparando entre diversas áreas. Então a gente tem áreas bem protegidas como essa e tem áreas onde essas abelhas estão com um estresse maior por conta da proximidade do desmatamento, uso de pesticidas, por exemplo. O desmatamento e o uso de agrotóxicos são dois fatores que interferem na biodiversidade. Sem riqueza natural, não há flores e pólen, e todo o ambiente sai perdendo. As abelhas produzem um delicioso mel, mas o que muita gente não sabe é que elas são muito mais do que operárias do sabor. Para as plantas, são essenciais no processo reprodutivo e na manutenção de diversas espécies. Além disso, muitas não produzem mel, mas continuam sendo importantes pelo trabalho de polinização. Esses insetos contribuem para a segurança alimentar do planeta e, sem eles, plantas e animais podem até mesmo ser extintos devido ao desequilíbrio ecológico. A natureza é uma grande orquestra e entendê-la em sua complexidade é de extrema importância. Para quem já entendeu isso, experiências assim são engrandecedoras. Ajuda a entender, como o meio ambiente e as mudanças climáticas afetam as abelhas nativas. E elas são essenciais ali para a natureza e para a produção de alimentos. Estou achando muito legal observar a natureza de perto. Normalmente na UFMA a gente já sai ali por perto para observar, fazer algumas coletas, mas é a primeira vez que eu estou saindo assim mais distante, para longe. Em todo o mundo, o número de abelhas está diminuindo. Esse trabalho de campo vai contribuir para o maior entendimento do que pode estar acontecendo, por exemplo, no Maranhão. Descobertas que animam novos pesquisadores. É um tema que me interessou muito, até por ser, como eu já tinha comentado antes, um
uma temática tão atual e que tem um impacto tão grande na população, né, na nossa biodiversidade. Então, sim, eu pretendo continuar pesquisando mais sobre como isso afeta as abelhas. E importante ressaltar que se as abelhas são prejudicadas, a biodiversidade inteira é prejudicada. Então, o recado: preservem as abelhas e vamos mantê-las aqui do nosso ladinho, porque elas são nossas aliadas. Abelhas, mel, biodiversidade, um planeta com riqueza natural e um ambiente saudável para todos. Uma pesquisa do Instituto Federal do Maranhão investiga uma formação curiosa nas plantas dos manguezais. As galhas, estruturas que surgem por ação de insetos e podem revelar muito sobre a saúde do ecossistema. Um estudo que ajuda a entender a dinâmica da vida no mangue e sua importância para o meio ambiente e para as comunidades costeiras. Entre plantas, raízes e biodiversidade, o que parece ser apenas uma folhinha diferente pode, na verdade, ser um indicativo da saúde de todo o ecossistema. O projeto Galhas nos Manguezais, desenvolvido pelo Demerval com a supervisão da Isabela, no Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia do Instituto Federal do Maranhão, busca estudar essas alterações existentes nas plantas. As galhas é uma interação que existe entre organismos e algumas plantas. Interação essa que é mais comum entre inseto e folhas, o órgão que vai ser ali galhado, sendo as folhas das plantas. Onde os insetos, as fêmeas, né, após a cópula com o macho, vêm nas folhas de determinadas plantas e ovopositam nessas folhas, colocam seus ovinhos, onde vai eclodir nos filhotes, né, nos filhotes desse inseto. É muito comum galho e mandioca, por exemplo, a gente olha umas coisinhas compridas assim nas folhas de mandioca meio avermelhada, o pessoal assim de interior olha, já está tudo acostumado, aquilo é uma galha. A pesquisa se aprofunda nas características estruturais das galhas, que se formam nas plantas que vivem nos manguezais, vegetação típica do litoral da ilha. Quando a gente busca estudos e pesquisas de galhas, a gente encontra mais em ecossistemas como cerrado, né? E em manguezal é muito pouco os estudos, então saber um pouco mais, né? Principalmente aqui no Maranhão, que a gente né? A Ilha de São Luís é banhada pelos mangues, então é de extrema importância que a gente saiba um pouco mais, até do local que a gente vive, né? E é por isso, né? A gente sabe que hoje, durante a pesquisa, a gente encontrou galhas em Rhizophyra, né? Plantas do gênero Rhizophyra, Avicennia e Laguncularia, todas elas foram encontradas, né? O estudo contribui para ampliar o conhecimento do ecossistema em ambientes como os manguezais, lugares em que a formação das galhas é pouco explorada. Quando a gente traz para a sociedade, você sabia que as galhas elas podem ser bioindicadoras, né, da saúde ambiental, porque a planta ela gasta ali energia, ela se esforça, digamos assim, para se defender contra insetos, contra organismos que vêm ali parasitar, fazer herbivoria. Então, tem estudos que comprovam as galhas como bioindicadoras da saúde ambiental. Além da produção científica, os alunos de ciências biológicas vivenciam atividades práticas de campo e laboratório, que fortalecem a formação profissional. É ser perseverante, né? Porque é uma pesquisa, então tem todo os objetivos, né? O calendário que a gente tem que cumprir. Então, acho que essa é a questão do desafio. Mas aí fica do mercê do pesquisador, né? A gente que está lá, a gente está fazendo, tem que realmente fazer a pesquisa andar. E agora vamos ao quadro Por Dentro da Pesquisa. O que é a iniciação científica? Bem,
A iniciação científica é o ponto de partida que o estudante de graduação tem para se inserir no meio ali acadêmico-científico. Geralmente, as universidades elas têm os programas de iniciação científica, onde o aluno, quando tem o interesse por determinada área do conhecimento, ele tende a participar de projetos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Um projeto da UFMA levou a robótica para turmas do ensino médio da rede pública aqui de São Luís. O estudo chamado Robótica Educacional foi desenvolvido pelo curso de Engenharia da Computação e teve apoio da FAPEMA. A iniciativa foi pensada como forma de fortalecer a aprendizagem em sala de aula e estimular os estudantes a se interessarem pelas carreiras tecnológicas. Ana, Marcos e Abimael. 3 jovens que começaram o 3º ano do ensino médio nesta escola pública de São Luís, agora em 2023. Indo na contramão da maioria dos jovens dessa faixa etária, eles gostam de matemática e todas as disciplinas que envolvem cálculos e fórmulas. Só que apesar de gostarem de desafios, eles admitem que o ensino tem muitas dificuldades. A maioria das minhas dificuldades, elas vêm muito por causa do cálculo. Quando os números são maiores do que inesperado. Eu acho que isso é o que mais complica nessas áreas que trabalham mais com as exatas, né? Então, química, matemática, realmente trabalham muito com questão de cálculos e eu creio que isso é o que mais dificulta o aprendizado. Para mim, a maior dificuldade que os alunos em geral recebem e têm de entender as diversas matérias se encaixa talvez na metodologia dos professores, segundo, no interesse dos próprios alunos e terceiro, na infraestrutura escolar. Esses obstáculos também são sentidos pelos professores. Ensinar física não é fácil de jeito nenhum. Os alunos normalmente têm um medo que vem não sei de onde, principalmente porque a matemática, a relação deles com a matemática atrapalha um pouquinho a física. E por conta disso a gente vem buscando formas diferentes de mostrar a física para que eles possam ter uma relação um pouquinho mais agradável, ver que a física está no nosso dia a dia e ver que a física pode ajudar em diversos dos nossos problemas. Foi pensando justamente nesses problemas de ensino e aprendizagem na física no ensino médio que o professor Paulo Rogério Ribeiro, da coordenação do curso de Engenharia da Computação da UFMA, desenvolveu o estudo Robótica Educacional. O projeto foi aprovado em um edital da FAPEMA e foi desenvolvido em parceria com escolas públicas da capital maranhense. Esse projeto surgiu da demanda que a gente tem pouca gente na área de ciência, tecnologia e engenharia, tem um alto índice de reprovação nesses cursos, então o que a gente queria era atrair mais cedo possível esses alunos para essa área e depois fixar esses alunos na área de ciência, tecnologia e engenharia. Alinhando criatividade com dedicação, ele criou esses pequenos robôs que ajudam os alunos a entenderem alguns conceitos bem complicados, como a mecânica e a eletricidade. O que a gente percebia de estudos de robótica educacional é que a robótica ela ajuda em aspectos cognitivos, ela ajuda em trabalho em equipe, ela ajuda em vários aspectos, mas não existia nenhuma pesquisa que de fato comprovava numericamente o quanto que a robótica melhora. Então nós dividimos em 2 grupos, turmas de física que tinham robótica e turmas de física que não tinham robótica. As turmas de física que tinham robótica, elas tiveram um desempenho escolar melhor do que as turmas que não tinham robótica. Este trabalho de aperfeiçoamento do ensino por meio da robótica é a continuação de uma outra pesquisa também realizada pelo professor. No outro estudo, ele buscava avaliar o interesse dos alunos pela área de exatas na escolha de um curso superior. Para quem atuou diretamente no projeto, as mudanças foram claras. Depois que a gente fez essa atividade, trabalhando na robótica com eles, mostrando vários tipos de projetinhos que eles poderiam fazer e como é que esses projetos poderiam impactar a vida deles, aí eles já começaram a ver mais de uma forma assim, um pouquinho mais interessante. E os alunos que não participaram, eles eram um pouquinho mais desanimados, faltavam mais e não tinham aquele desempenho tão diferenciado quanto a outra turma tinha. Iniciativas como esta popularizam a ciência e trazem frutos.
O Ednildo é aluno da UFMA e atuou no estudo. Interagir com esses alunos e motivá-los a vir para a área de computação, conhecer um pouquinho da área de computação e ensinar eles uma matéria que muita gente considerava muito difícil na época, que era a física, a partir do conhecimento que a robótica pode trazer, é muito gratificante, porque isso estimula o aluno, é o tipo de estímulo que eu gostaria de ter tido na minha época como aluno do ensino médio, e ter deixado isso para esses alunos naquele período foi extremamente gratificante. Esse projeto de extensão, de ciência, sempre fizeram parte da minha vida. Tenho muita vontade de continuar essa relação com a academia, fazendo futuramente um mestrado, um doutorado, após esse período, quando assim que eu me formar, claro, na engenharia da computação. E da mesma forma, o Lucas, unindo a experiência na pesquisa com o mercado de trabalho, ele desenvolveu uma plataforma de ensino de robótica. O Mais Robotic surgiu com a missão de ajudar outros alunos com dificuldades. Que engloba desde a programação mais facilitada, o uso de um celular que já dispensa a necessidade de ter um computador para cada aluno. Hoje a gente sabe que praticamente todos os jovens possuem um celular. Você pode programar, tem a questão também do ensino que já está incorporado, similar a algumas plataformas de ensino que já são conhecidas hoje em dia. Esse ano é o ano que a gente de fato está iniciando o trabalho nas escolas. Durante os outros anos a gente testou, só que com turmas, né? Com uma turma, vamos dizer ali, é um grupo de teste, digamos. A gente foi lapidando, testando, provando, isso não dá certo, vamos adaptar, fazer dessa forma. Esse ano, até o presente momento, a gente já está com 700 alunos, e a tendência é que aumente pelo menos até o final do ano para 2.000 alunos. Novas formas de trabalhar o mesmo assunto e aproximar uma área de conhecimento de quem costuma ter dificuldades com ela. O dom de ensinar consiste em abrir caminhos para que no final os alunos possam seguir suas próprias escolhas. Preservar uma língua é preservar uma memória. O Instituto Federal do Maranhão, em parceria com a FAPEMA e com a própria comunidade Tenterrar Guajajara, desenvolveu um aplicativo para ensinar e fortalecer essa língua indígena centenária. Uma tecnologia que nasce do território, da cultura e da afirmação da identidade dos povos originários. É assim que a nossa equipe foi recepcionada na aldeia Arimi. Mas você entendeu o que ela disse? Pois é justamente para preservar e compartilhar a língua Tenterrar Guajajara que nasceu o Zanezeem, um aplicativo que conecta a tradição indígena à tecnologia. Criado por professores e alunos do IFMA de Grajaú, com apoio da FAPEMA, o aplicativo funciona como um glossário interativo da língua Tenterrar, levando para o celular expressões e saberes do povo Guajajara. Esse projeto surgiu com o intuito de colocar em evidência essa língua e essa cultura, porque a gente sabe que a língua é veículo de cultura. Quando a gente conhece uma língua, a gente vai conhecer também costumes, tradições, crenças. Então, é uma forma de valorizar a língua Tenterrar Guajajara e também promover o aprendizado na comunidade. O Zanezeem, que na língua Tenterrar Guajajara significa nosso falar, nossa palavra, foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que catalogou expressões, tradições e significados que agora cabem na palma da mão. Os nossos pesquisadores, que são alunos do IFMA, tanto voluntários como bolsistas, foram atrás das suas lideranças, dos seus familiares e buscaram toda essa questão das palavras, como é que era o dialeto deles e a tradução para o português. A partir disso a gente montou uma tabela com todas a linguagem deles e fizemos a catalogação mandando um banco de dados para os nossos desenvolvedores. O Zanezeem não é só um glossário digital, é um passo para que a tecnologia também fale as línguas dos povos originários. E o aplicativo é mais do que uma ferramenta, é resistência. Os Tenterrar Guajajara, é um povo que está em contato com a sociedade nacional envolvente há
há 4 séculos, né? E nesse tempo todo, né, eles resistiram à colonização, como continuam resistindo. Então eles também souberam, né, se adaptar às mudanças, né, na história do Brasil, na história do Maranhão, né? E com essas mudanças eles se adaptaram a novas tecnologias, como por exemplo, eles utilizam muito as mídias sociais, a internet, utilizam tecnologia da informação para valorizar a sua cultura. O desenvolvimento contou com a ajuda dos próprios estudantes indígenas do Instituto Federal do Maranhão. Foi bastante importante e interessante, né, pela proposta do projeto. Isso para mim foi importante também porque ajuda a preservar a cultura e a linguagem, né? Como minha mãe ela é indígena, ela fala a linguagem, porém eu não tive muito esse convívio de aprender. Então, com esse projeto, foi bastante essencial para mim também aprender. E o aplicativo já é motivo de orgulho. É uma maneira fácil de não acabar essas coisas, para ter registrado, escrita e guardada para ser divulgada também, para todo mundo entender como que é a nossa vida de convivência, a nossa fala, a nossa língua, e toda, as nossas festas, tudo isso é muito importante para nós. Em tempos digitais, o Zanezeen mostra que preservar o passado também é inovar para o futuro. E chegamos ao final de mais um Repórter Ciência. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.